Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje, meu primeiro vídeo aqui no canal, eu vou contar a história dos animais com vidas humanas. Isso mesmo, é de um livro de uma autora muito famosa e com certeza você já ouviu falar ou já leu esse livro. Então, vamos lá. O livro se chama A História de Pedro Coelho. O nome da autora é Ellen Beatrix Potter, mais conhecida como Beatrix Potter. Não sei se estou falando certo, mas na minha versão é assim que se fala. Nascida em Londres, dia 28 de julho de 1866, foi uma escritora, ilustradora, micologista e conservacionista inglesa. Sua obra mais famosa é A História do Pedro Coelho, um relato das travessuras de Peter Rabbit, na horta de seu Gregório. A História de Pedro Coelho, também traduzido como A História do Coelho Pedro ou A História do Pedro Coelho, em inglês The Tale of Peter Rabbit, é um livro infantil britânico escrito e ilustrado por Beatrix Potter que descreve as peripécias do jovem Pedro, um coelho maroto e desobediente, quando é perseguido no jardim do Sr. McGregor. Pedro consegue escapar e regressar à casa da sua mãe, que o põe na cama depois de o acalmar com um chá de camomila. O conto foi escrito para o filho de Anne Carter Murray, ex-governanta de Beatrix. Noel Murray, de 5 anos de idade, em 1893, foi revisto e autopublicado por Beatrix. Em 1901, depois de várias editoras se terem recusado a imprimir a história, em 1902, uma escritora, a Frederick Rader Co., aceitaria imprimir o livro. O livro foi um sucesso e foram várias as edições impressas nos anos que se seguiram à sua primeira edição no mercado. O livro foi traduzido em 36 línguas e com 45 milhões de cópias vendidas, é um dos livros com mais vendas de sempre. Ao longo das décadas seguintes, o livro deu origem a vários produtos relacionados, tanto para crianças como para adultos, como brinquedos, vídeos, pratos, comidas e roupas, entre outros. Beatrix Potter foi uma das primeiras escritoras a fazer merchandising, quando patenteou o boneco da personagem principal da história, Peter Rabbit, em 1903, seguindo-se um jogo de mesa do mesmo personagem. Agora que você conhece um pouco mais sobre o livro, vamos conhecer a história que ele nos traz. O livro conta a história de uma família de coelhos antropomórficos, cuja mãe, já viúva, protege os seus filhos se entrarem no jardim do Sr. McGregor, onde este cultiva os seus vegetais, dizendo-lhes: "O vosso pai teve um acidente ali, foi colocado numa torta pela Sra. McGregor", enquanto que as suas 3 filhas evitam, de forma obediente, entrar no jardim, indo em vez disso apanhar amoras em outro local, o seu filho traquina, Pedro, entra no jardim para apanhar vegetais. Pedro acaba por comer demasiados vegetais e vai à procura de salsa para curar as suas dores de estômago. No entanto, Pedro é visto pelo Sr. McGregor e perde o seu casaco e os seus sapatos enquanto tenta fugir. Esconde-se num regador que estava num barracão, mas é de novo descoberto e foge. Só que desta vez perde-se. Depois de passar despercebido por um gato, Pedro vê o portão por onde entrou no jardim e dirige-se para lá. Apesar de ser visto e perseguido pelo Sr. McGregor novamente, Pedro tem alguma dificuldade em passar pelo portão, mas consegue fugir do jardim e depara-se com o espantalho do jardim que veste as suas roupas. Depois de regressar a casa, Pedro, adoentado, é mandado para a cama pela sua mãe, enquanto que as suas 3 irmãs recebem um bom jantar de leite, pães e amoras. Pedro tem que beber um chá de camomila. E agora vamos ver a história da publicação deste livro.
capa da edição de autor de 1901, de acordo com as explicações de Lear, Beatrix Potter intitulou a história como The Tale of Peter Rabbit and Mick McGregor e enviou-a aos editores, mas o seu manuscrito foi devolvido, incluindo Frederick Henry Coe, que quase uma década antes tinha mostrado algum interesse no seu trabalho. Alguns editores queriam um livro com menos páginas, outros com mais, mas a maioria queria ilustrações a cores que por volta de 1900 era popular e financeiramente acessível. As várias recusas deixaram Beatrix Potter frustrada, que sabia agora exatamente como seu livro deveria ser. Ela tinha adaptado o formato e estilo de The Story of Light Black Sample de Ellen Barnum e quanto ele custaria. Beatrix decidiu publicar o livro às suas custas e, em 16 de dezembro de 1901, as primeiras 250 cópias da sua edição privada estavam prontas para serem distribuídas à sua família e amigos. Primeira edição comercial. Em 1901, de acordo com Lear, um poeta e amigo da família Potter, o cônego Waldecker Huxley fez uma revisão ao conto, tornando num verso didático e o enviou, justamente com as ilustrações de Beatrix. Metade do manuscrito revisto para Friedrich Arney e Co., uma das primeiras editoras a recusar publicar a história. Os editores da Warner recusaram a versão de Huxley, mas pediram para ver o manuscrito completo de Beatrix, dado seu interesse na oportunidade de The Tale of Peter Rabbit, competir com o bem-sucedido Light Black Sample de Ellen Barnum e com outros pequenos contos infantis no mercado. Quando Warner questionou a falta de cor nas ilustrações do livro, Beatrix respondeu: coelhos castanhos e verdes não eram adequados para colorir. Warner rejeitou o livro, mas não negou a possibilidade de uma futura publicação. Warner queria ilustrações com cores no livro do coelho, expressão usada pela editora para se referir ao conto, e sugeriu passar de 42 ilustrações para 32, indicando quais as que seriam a eliminar. De início, Beatrix resistiu à ideia das ilustrações coloridas, mas depressa se apercebeu de que a sua teimosia era um erro. Enviou a Warner várias ilustrações a cores, juntamente com uma cópia de sua edição particular, a qual Warner entregou ao seu ilustrador de livros infantis, Leslie Bloch, para uma opinião profissional, que estava muito bem impressionado com o trabalho de Beatrix. Por um acaso, a sua recomendação coincidiu com o aumento da procura do mercado de pequenos livros ilustrados. Entretanto, Beatrix continuou a distribuir a sua edição privada a famílias e amigos, um dos quais o criador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que o adquiriu para os seus filhos. Quando as primeiras 250 cópias esgotaram, foram preparadas mais 200. Numa das novas cópias, Beatrix acrescentou uma nota que dizia que o seu coelho de estimação tinha morrido. Beatrix chegou a um entendimento com Warner para uma publicação inicial de 5.000 cópias. As negociações duraram até o ano seguinte, com o contrato finalmente assinado em julho de 1902, Beatrix Potter estava diretamente envolvida no processo de publicação da edição comercial, fazendo correções aos desenhos quando necessários, ajustando algumas partes do texto e corrigindo a sua pontuação. As zonas das ilustrações e dos textos foram enviadas para a gráfica de Edmund Evans, e Beatrix fez alguns ajustes às primeiras impressões quando as recebeu. Lear escreve que, mesmo antes da publicação do conto, em outubro de 1902, as primeiras 8.000 cópias esgotaram. No final do ano, estavam a ser impressas 28.000.
The Tale of Peter Rabbit. Em meados de 1903, foi editada a quinta edição a cores e uma sexta foi impressa no mesmo mês. Um ano após a primeira edição comercial, estava a ser preparadas 56.470 mil cópias. Enfim, foi essa a história desse livro, a história de Pedro ou Pedrito Coelho. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui quais vídeos vocês querem que eu traga novamente. Muito obrigada por assistir, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo.